pessoal, bem-vindos ao nosso 15º episódio. Hoje falando sobre saúde da mulher. E ninguém melhor que falar de saúde da mulher se não fosse a doutora Gabriela Duarte, ginecologista, minha gente. E obstetra, né? E obstetra também. É. Então bora lá, vamos bater esse papo que vai ser sensacional. E não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, @VitoriaCastPE, e se inscrever no nosso canal. VitoriaCast, se inscrevam no nosso canal. Porque quando a gente publicar, né, Gabi? E daí vocês vão lá, cliquem no sininho que vai ativar as notificações e vocês vão receber os nossos vídeos toda terça e sexta às 7 horas da noite. Muito bem. Eu vou ficar meio de fora desse papo de vocês. Eu acho que é um papo tão de mulher que eu não devia nem estar aqui. Vamos falar de saúde da mulher, duas mulheres. Isso aí. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar só ouvindo esse papo de Mas vocês. é bom pra você aprender. É lógico. Quem sabe, né, que eu não aprenda um pouco mais hoje. Nossa, e eu posso começar já confessando que esse semestre eu fui pra final em saúde da mulher. Tá vendo? Não estudou suficiente. Que terrível. Eu queria que a doutora se apresentasse, assim, se bem que a gente já conhece, você é muito conhecida, tem um Instagram bem movimentado, que é uma coisa boa, você se comunica muito bem com seus pacientes, seus clientes, digamos assim, e a senhora é de Recife, né, a senhora me falou antes, mora em Recife, mora nas Graças. Por que tá chamando de senhora, hein? Respeito a doutora. Rapaz. Respeito a doutora. Nova. Na minha área, toda advogada a gente chama de senhora e doutora. É muito uma forte. forma de tratar, entendeu? Mas não é que ela seja velha, ela é uma jovem. Ela é uma jovem senhora. É uma jovem senhora, entendeu? Isso. Mas veja, doutora Gabriela, ginecologista obstetra, tem clínica aqui em Vitória. Onde fica a sua clínica, doutora? A minha clínica fica ali na Praça do Fórum, no bairro da Matriz, bem em frente ao Fórum mesmo, ao lado do SESMU, que é a Unidade de Saúde Básica do SUS, de atendimento secundário na cidade. Bem ao lado da fácil de encontrar. Cardiuá, não é? Bem pertinho, tem um escritório entre eu e a Cardiuá. Ela me falou isso antes, doutora Gabriela. Minha doutora. Nossa, doutora. Gabriela também, né? Gabriela, as Gabrielas são danadas, né? E outra coisa, viu? Nossa amiga Vilarim. Outra mulher bonita. Carol tá aqui, viu, minha gente? Outra mulher bonita. Parece que ela Mas eu já disse escolhe a que dedo. eu só conheço pessoas bonitas. Pronto. Ainda bem, Entendeu? fazer o quê? Só conheço pessoas. E a maioria das pessoas que vem aqui é mulher, né? É mulher. Por que será? Porque a mulher se destaca em todas as áreas. É o tempo. Olha, Bruno, nós estamos lascados e mal pagos. Não é a nossa época agora. Bom, doutora, eu queria... uma das questões que eu vi muito perguntar, e como eu sou ignorante nessa área, e ela é estudante de fisioterapia, a senhora é uma doutora já bem posicionada, essa questão do Implanon. Sim. É o que exatamente? É um contraceptivo? Como é que ele atua? Quem pode botar? Eu queria que a senhora me falasse tudo sobre ele. Sim. O pessoal tem muita curiosidade sobre isso. Muita. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Gabriela Duarte, eu sou ginecologista obstetra. E o meu consultório, como eu falei, fica ali na Matriz. Estou na cidade há quase 2 anos, mas tenho 8 anos de vida profissional, com atuação em alguns locais no Recife, na minha área. E agora me dedicando mais a essa assistência de consultório. E uma das coisas que as pessoas me procuram é por conta do Implanon, que é um método, eu diria, revolucionário de contracepção, muito moderno, já usado há muito tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é um sucesso. Pela sua comodidade, pela questão da segurança que traz. Ele é um implante que é colocado na região do braço, geralmente o braço não dominante, quem escreve com a direita a gente bota no esquerdo, quem é canhoto a gente bota no direito. E é um procedimento completamente indolor, dura segundos para ser aplicado no consultório mesmo. E é uma forma de método contraceptivo. Ele é considerado um método de maior eficácia dentre todos os métodos disponíveis, e isso inclui, por exemplo, a laqueadura tubária, que é a cirurgia, né? As pessoas pensam que a laqueadura é o método mais eficaz. Não. Pois é, não é. Se a gente olhar a tabelinha básica do fabricante, a gente vai ver que o índice de falha do Implanon, ele é 10 vezes menor do que o de uma laqueadura.
A laqueadura é 0,5%. Então, pasmem, quem faz a laqueadura pode engravidar, não está livre. E o Implanon, ele traz uma margem de erro menor de 0,05%. Então, eu tenho 10 vezes mais eficácia. Ele é um método reversível, ou seja, dura 3 anos, até 3 anos, mas caso a mulher queira, por algum motivo, pode tirar no próprio consultório. Também é um procedimento muito simples, indolor, rápido, dura segundos. E é um método que ele alia a comodidade, a segurança, a questão da baixa dosagem de medicamento, né? Existe uma preocupação. Hoje em dia, as mulheres são mais esclarecidas em relação à quantidade de medicamento que elas recebem. Não estamos mais na época que o médico prescreve, diz o que vai fazer e não dá nenhuma informação. Com o acesso à informação, à leitura, à internet principalmente, que popularizou esse conhecimento, as mulheres elas questionam quanto de medicação vão tomar por dia, quais são os efeitos possíveis negativos que aquele método pode ter. O Implanon, ele traz uma baixa dosagem hormonal. Então, apesar de durar 3 anos, ele não vai liberar a medicação de 3 anos em um momento, não. Ele vai liberar aos pouquinhos. Ele vai inibir a ovulação, ele vai mudar o muco cervical, que é o muco vaginal, deixando ele mais difícil de ser ultrapassado pelos espermatozoides, por exemplo. E ele traz um ambiente dentro do útero que não é convidativo para uma gestação, enquanto você estiver usando. Quando você remove o método, volta tudo absolutamente ao seu estágio anterior. Então, é um método reversível, prático, não precisa a mulher ficar lembrando de tomar ou fazendo injeções mensais ou trocando adesivos. Você coloca um método que vai se estender ali por 3 anos e que você pode ficar tranquila do ponto de vista contraceptivo. Na aplicação, é instantâneo ou... As primeiras 8 horas, você já tem efeito da medicação na circulação sistêmica. E se você colocou do 1º ao 5º dia do ciclo menstrual, nem método adicional nos primeiros 7 dias você precisa. Então, você coloca e nas primeiras 8 horas você já fica sem preocupação. Muito bom. Eu, como estava falando, eu estudei bastante assim sobre o Implanon, sobre vários, sobre o DIU também. Sim. Mas eu não vejo o DIU como sendo um método para mim, não. Sim. É muito individual. Eu nem procurei, o método. sabe? Eu nem procurei porque realmente não me agradou, mas o Implanon me agradou muito. E, inclusive até porque eu vi alguns casos, eu sei que é de pessoas para pessoas, mas parece que a menstruação ela dá uma pausa, né? Ela pode reduzir. 60% das mulheres que usam o Implanon, elas podem ficar em amenorreia, que é a ausência da menstruação. E isso por um efeito do medicamento. Isso não causa mal à saúde, que é uma preocupação também. Como assim? Eu vou ficar sem menstruar? Há uma ideia ainda bem antiga de que a menstruação é a saúde da mulher. Mas quando, na verdade, hoje em dia isso pode ser uma escolha. Tem mulheres que escolheram menstruar menos ou não menstruar para poder desenvolver suas atividades profissionais, pessoais, sexuais. E aí, às vezes, a menstruação não é tranquila para todo mundo. Eu escolho não quero. Doutora, eu sofro muito nesse período. Efeitos colaterais do Implanon, quais são? Sim. O efeito colateral, que é raro, 6,7% das usuárias, mais ou menos, elas podem ter sangramento de escape, que são aquelas borrinhas de café, principalmente nos primeiros 6 meses. Então, não é todo mundo que coloca que automaticamente fica sem menstruar. Isso é 60%. E os outros 40%. Os outros 40% pode vir um fluxo de sangramento pequeno, com menos dor. Por isso que ele é um excelente aliado das mulheres que têm endometriose, que sofrem com cólicas, que sofrem com fluxos intensos. Então, além de método contraceptivo, ele pode te auxiliar em relação a essas queixas. E aí, o efeito de sangramento de escape, que é o que mais preocupa as mulheres, ele só acontece em 6,7% das usuárias, então é muito baixo. E existem medicamentos que a gente pode manejar para tentar não remover esse implante de cara, porque tudo tem um período de adaptação, cada organismo é de um jeito, funciona de uma forma, não tem como eu prever. Algumas me perguntam, e eu vou menstruar ou não? Eu digo, não sei. Saberemos daqui a alguns meses. Mas eu acho que também tem assim, eu acharia muito bom não menstruar, mas eu acho que eu ficaria com aquela coisa na cabeça. Eita, será que eu tô grávida? Eita, tudo. Mas tá aí, tem que escolher um método que te deixe tranquila. Método 100% não tem. Então, às vezes, o Implanon vai ser ótimo pra você e vai ser péssimo pra mim. Justamente por conta dessa sensação de insegurança. Não adianta usar um método. As usuárias de DIU
Se for uma pessoa que está noiada, ai, será que meu DIU está no lugar? E se eu pegar um peso na academia? E se eu tiver uma relação mais intensa? Não escolha o DIU, porque você não está preparada mentalmente para lidar com isso. Então, tem que ser um método que você fique tranquila. Se a mulher se sente segura tomando uma pílula todo dia no mesmo horário, ótimo. Vamos investir no que ela se sente segura e não no que o médico ou alguém disse para ela que era melhor. A gente, como profissional, a gente orienta, esclarece. Olha, talvez isso possa te beneficiar, esse aqui nem tanto. Você apresenta possibilidades, mas o paciente, ele vai fazer a escolha baseado no que ele se sentiu mais seguro. Contracepção é segurança, você tem que estar bem. Não adianta usar um método que fica, ai, tô com dúvida. Por exemplo, o DIU, as mulheres têm muito medo de sair do lugar. É uma coisa que acontece em 2%, minha gente, das pacientes. Então, 98% das criaturas usuárias de DIU, elas ficam no DIU no lugar. Eu sou uma delas, confesso, entendeu? E é um método que me traz segurança, mas como eu te falei, Gabi, o que me traz segurança pode ser o que não te deixe tranquila. Por isso que tem que individualizar, não existe método bom para todo mundo. Às vezes me perguntam qual o melhor, eu digo, para quem? Porque depende quem é a paciente, quem é a mulher, o que é que ela faz da vida, como é que é a formação religiosa, por exemplo, dela, como é que é a formação educacional, que tipo de acesso a recurso financeiro ela tem, porque não adianta você propor uma coisa que é inviável, né? A gente tem que estar muito com o pé no chão, na realidade, e escutar o que o paciente, o cliente tem para trazer para você e tentar achar uma solução. Realmente. Existem 2 tipos de DIU, né? Sim, o hormonal e o não hormonal. Dentro dos não hormonais, a gente tem o cobre e o cobre com prata, que são 2 tipos de DIUs diferentes. Eu vi um que é um bem pequenininho. É um mini DIU. É assim, o DIU a gente divide em hormonal e não hormonal. Sim. Dentro desses grupos, nós temos subdivisões. Nos não hormonais, tem o cobre, que ele tem de 3 anos, de 5 anos, que é o mini DIU, que é o pequenininho para quem tem útero pequenininho ou quer ficar menos tempo com o método. E o DIU tradicional de 10 anos. Então, esse tipo de DIU, ele não tem medicamento. O cobre, ele é um espermicida, ele vai matar os espermatozoides quando chegarem ali, por isso que ele é um método contraceptivo, altamente seguro. 0,5% o risco de gravidez com o DIU bem posicionado. E o hormonal? Já ainda dentro dos não hormonais, tem o cobre com prata, que é uma combinação de uma liga de 2 metais. E qual a diferença? Algumas mulheres, poucas mulheres, podem ter um aumento de fluxo menstrual usando o cobre isoladamente, um efeito colateral, de como tudo tem efeito colateral, né? Pronto, um dos pontos negativos do cobre isoladamente. Em algumas mulheres, principalmente aquelas que já têm um fluxo maior, já tem uma cólicazinha maior, então vamos pular, pular essa opção. Talvez um cobre prata, porque a ação dos 2 metais, ele diminui esse tipo de efeito colateral. Então, nessas mulheres que têm um pouquinho de cólica, um pouquinho mais de fluxo, talvez cobre não seja interessante, cobre com prata, a ação dos 2, a prata, ela diminui esse efeito colateral do cobre, e aí a gente tem uma adaptação melhor, só que o cobre prata só tem 5 anos. Agora, também tem o tamanho tradicional e o mini, por isso que alguns você vai ver bem pequenininho, e a gente escolhe o pequenininho quando faz a ultrassonografia endovaginal, vê que a paciente, por constituição física, por número de filhos, tem um útero menorzinho, você, claro, vai escolher um aparelho menorzinho para ser mais confortável. Já do lado dos hormonais, a gente também tem 2, tá? Que é o Mirena, que é o mais conhecido, que é um dihidroprogesterona, só tem um hormônio de longa duração, também de alta eficácia. Os DIUs hormonais, eles têm uma margem de erro de 0,2%. Então, é alto, altamente. São mais seguros. São mais seguros do que os não hormonais, que já são muito seguros, é 0,5% o índice de falha. Já quando eu levo para o hormonal, que vai ter a medicação além do aparelho, tem-se uma margem de erro de 0,2%. É muito pequeno, 99,8% de proteção. Então, são raros os casos de gestação, por conta do medicamento, que está ali em baixas dosagens, agindo por 5 anos, se você desejar ficar os 5 anos. Fora do Brasil, já se usa esse tipo de DIU por mais tempo. Há 6, 7 anos nos Estados Unidos já está em discussão. Aqui ainda não foi aprovado pelas entidades médicas, na bula brasileira ainda são 5 anos, mas eu já me preparo para, em um determinado momento, chegar e dizer, vai poder ficar mais tempo, mas ainda não chegou esse momento porque a nossa Anvisa, o Ministério da Saúde tem que aprovar. Está em discussão no âmbito científico já tem um tempo, mas nos Estados Unidos já fica mais tempo com o DIU de hormônio, né, que é o Mirena. Tem também a versão pequenininha dele,
que é o Cailina, que é a mesma ideia, só que ele um pouquinho menor e com um pouquinho menos de medicação. Porque tem gente com útero maiorzinho e tem gente com útero menor. Uma pergunta que eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente queria fazer. Eu, se fosse uma mulher, escolheria o Planol. Sim. Certo? Pela comodidade, segurança e tudo mais. Sim. Mas eu não sei se eu ia poder pagar por ele. É isso que eu queria saber da senhora. Sim. Se eu ia poder pagar. Sim. Porque, como a senhora disse... Depende da realidade de Ele cada um. é a última tecnologia em relação Dos métodos a isso? contraceptivos, ele é o último. O último. Ele é o de última instância, assim, que tem no nosso país, é o último. É o último. Fora do Brasil, tem implantes com durações maiores. Pela não rede pública, você não consegue. Infelizmente, ele não é um tipo de medicamento que é disponibilizado, digamos, que no SUS. Conheço hospitais na região metropolitana do Recife que recebem doações de entidades e de médicos de empresas, e aí, inclusive foi a forma como eu fui treinada, né? Como é que eu ia aprender isso no SUS, onde eu fui formada? E aí existem pessoas que são voltadas para essa causa, pessoas anônimas, que a gente nem imagina de onde é que essa doação vai vir, e de repente chega num hospital universitário e doa 10 implanões, 20, 30 implanões, e você tem a oportunidade de ofertar aquilo para as mulheres no SUS. Então, não é fácil, é complicado, e geralmente para onde é direcionado, principalmente para as pacientes que não podem usar o DIU, por exemplo. Existem casos especiais, e aí é sentada uma comissão médica, é discutido caso a caso, porque infelizmente não tem para todas. Os convênios, por exemplo, os planos de saúde, eles não custeiam o Implanon. O DIU, alguns custeiam, né? Sim. Obrigatoriamente, todos devem cobrir. Todos devem cobrir o DIU. Mas o Implanon não. Ainda por ser uma coisa mais recente, eles não cobrem. Restrito, né? Aí, geralmente, a paciente pede reembolso ao plano, ou então arca realmente com esse custo. Mas no SUS ainda a gente vive de doações. Mas eu acho, doutora, que assim, pelo que antes eu tomava pílula, né? Sim. E o Implanon, eu fiz mais ou menos uma continha assim por coisa. Sim. Em 3 anos, eu gastaria muito mais tomando a pílula do que... Dependendo do tipo de pílula que você faça uso, se a gente pensar numa pílula com valor mediano... A minha pílula é de 35... O valor mediano, né, para o mercado. Isso porque o que é mediano, né? A gente tem pílulas de R$3, e a gente tem pílulas de R$120, R$150. Então, vamos pensar no valor mediano, R$35, R$40. Se você fizer uma conta de quanto que você usa, 36 caixas daquilo ali, acaba sendo muito próximo do valor do Implanon. Que realmente ficava... O meu, a conta que eu fiz foi 3 anos, eu acho que até ultrapassou um pouquinho o valor. Dependendo, isso que a gente tá usando um valor fictício, né, mediano. Eu parei pra pensar e falei, às vezes a gente acha que é um valor absurdo, mas não é. É porque o investimento inicial assusta, ali, né? Mas se você diluir aquilo, ou se você se preparar, ou juntar... E existe diferente. Manutenção? Não. Graças a Deus. Não existe. Não tem manutenção do Implanon. Implanon é tranquilidade. Você bota e você vai pra casa. E pronto. Não tem ultrassom pra ver se tá no lugar. Não precisa. Você toca no Implanon. Pra aquelas que são mais... Aquelas que são mais agoniadas, que querem saber se tá no lugar. Está. Você pega no Implanon. Quando eu acabo de aplicar, eu peço pra ela pegar, pra ela se encontrar. Sentir que tá ali. Sentir, ter confiança de que tá ali, tá agindo. E mesmo que você venha a menstruar, Gabi, não quer dizer que o Implanon falhou, não. É porque tem mulher que menstrua, tem mulher que não. Então, isso dá uma segurança muito grande, porque ela sabe onde é que está o aparelho. E ela foi esclarecida. O mais importante é estudar, é ler, é levar perguntas para o profissional, para que eu possa entender qual a dúvida que você tem. Porque o que pode ser muito simples para mim, pode ser uma dúvida ali que, às vezes, aquilo te afastou de usar um método. Porque você não teve vergonha de perguntar. Não existe dúvida boba, não existe dúvida besta. Existe a oportunidade de você fazer a pergunta profissional e, às vezes, mudar o seu rumo de contracepção. Eu tô falando mais, né? Mas é porque eu tenho muita dúvida. Mas eu disse desde o início que vocês iam conversar quase só. Mas nessa questão de a mulher perguntar, a mulher procurar saber. Sim. Eu ia perguntar pra senhora, mas tem muita mulher que tem vergonha de ir a ginecologista, não é mesmo? Sim, ainda é uma realidade, né?
A gente pode pensar, não, mas todo mundo tem acesso, não é bem assim. Ainda não é uma coisa tão acessível, né? São meses de espera, às vezes, no SUS, para você conseguir uma consulta com um especialista. Nos consultórios privados, nem sempre está um instalar de dedos, tem um agendamento, tem uma marcação, na maioria das vezes. E, às vezes, é difícil chegar no profissional. E, às vezes, o profissional ele não está preparado para te dar esse tipo de informação, que é o mais frustrante. Né? Você esperou tanto, você queria perguntar tanto, e, às vezes, o profissional coloca, por exemplo, uma opinião pessoal. Eu não acredito nisso. Envolve questões religiosas da parte dele, tolhendo uma mulher de tomar uma decisão. Isso é muito complicado. Separar a sua opinião técnica, como técnica, eu tenho que mostrar as cartas. A minha opinião pessoal, se eu gostei, se eu não gostei, aí é outra história. É fora do consultório. No consultório você está ali, ou no hospital você está ali para dar assistência. Então, a sua opinião, que você acha, se você achou o implanon bonito, o DIU bonito, isso é uma opinião pessoal. Mas o importante é você responder aquele questionamento. Só que, às vezes, as próprias mulheres, inclusive, relatam para mim frustrações que afastaram elas de consultas por um mau atendimento, por um exame ginecológico grosseiro, por um trauma, por uma humilhação, realmente. Por entendeu? Nenhum olhar no olho da pessoa. Isso. Deixa eu É falar. aquela pessoa que só fica aqui. Deixa eu me meter um pouquinho. Preenchendo papéis. Deixa eu me meter um pouquinho na conversa Sim? de vocês. Eu fiquei vendo a doutora falar agora, Sim. eu sou professor. Sim. Estou em sala de aula e vejo hoje muitas dificuldades com as meninas, jovens moças que engravidam, Sim. sem a menor Sim. condição. Orientação. E uma falta de orientação. Eu vi a doutora agora em cima de um palco lá que a gente tem na escola, dando palestra para as estudantes. Eita! Tu acredita nisso? Eu consegui ver a senhora Sim. dando Mas essa é muito aula importante. tão importante que eu acho que o Estado deveria ter essa iniciativa, investir mais nisso. E economizar de uma forma... Nós, professores, não temos esse preparo. A gente conhece um pouquinho da nossa disciplina. A senhora vive isso. Tem que então, chamar o técnico nisso. Exatamente, tem que chamar um técnico nisso. Exato. Então eu fiquei imaginando, rapaz, será que a gente vai ter um dia essa condição de colocar essas meninas em contato com a doutora Gabriela Duarte? Será um prazer. Entendeu? Para que ela possa falar dessas questões, não só das doenças. E é de extrema importância. Não, é fundamental. É muito importante. Não sei se você fundamental. lembra um caso do BBB, de uma moça que ela foi fazer uma prova de resistência e ela colocou um OB porque ela, segundo ela poderia fazer xixi. Gente. Pois é. E aí, E ela A tinha, diferença e ela é da uma anatomia. moça que tem recurso, tem que condição. tem recurso, Sim, que sim. poderia. Aí eu fico Então, imaginando também outra coisa, doutora. Veja, Sim. as escolas, de uma forma geral, quer que um professor de biologia entre nessa seara que não é dele. E aí, por exemplo, eu estou conversando com a senhora aqui agora. Sim. Aí se eu for falar sobre herpes, a senhora vai me explicar tudo sobre herpes. Ah. Se a senhora for falar de câncer de mama, também. Prevenção, também. Ou seja, todas esses assuntos, essa pauta, a senhora pode esclarecer as meninas que estão ali, que têm Sim. dúvida naquela hora, além da sua palestra, né? Sim. Então, eu lhe vejo na minha escola. Você acredita Sim. nisso? Sim, será um prazer. Vamos Eu lhe organizar. vejo na minha escola, eu vou falar com a diretora, para lhe levar para lá um dia, para falar com essas meninas que não têm essa orientação nem em casa, Sim. e nem têm condições também, muitas Sim. vezes, de ir Sim. a uma clínica Sim. Até porque os próprios pais, eles são de outra geração, de outra né? geração. E aí que não se tinha essa conversa, esse diálogo aberto. E o tema saúde e sexualidade é muito velado ainda na nossa sociedade. Então as pessoas, digamos que elas aprendem vivendo, ou vendo alguém viver. E às vezes é a forma mais triste de se aprender. Mas eu vou organizar essa palestra, Tudo bem. tá certo? Vou organizar, se a senhora fizer isso, vai ser Sim. uma prestação de serviço social Sim. muito importante. Sim. E vou Será um filmar. prazer. E vou filmar e vou publicar essa palestra sua. Sim. Para ver se repercute isso Sim. dentro da rede, né? Sim. Que outras escolas possam fazer, que o governo do estado veja isso e possa realmente começar a seguir por esse caminho, Sim. né? Sim. Mas tudo bem. Eu tenho uma parceira. Sim, tem. Tenho Pode uma contar parceira. comigo. Ok, doutora. Sim. Mas aí ela saiu um pouquinho para atender o telefone. Eu queria lhe perguntar sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Porque eu fico pensando como homem e leigo. Ora, a gente conhece tão bem a camisinha
que a camisinha previne 100% contra a gravidez e 100% contra, no meu entendimento, contra doenças sexualmente transmissíveis. É uma verdade isso? Em parte. Em parte. Então me Sim. explique. Em parte, o preservativo, ele é um método contraceptivo e é o único que também é um aliado na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. E aí, ele protege para a maioria, mas não protege 100%. Né? Então, existem alguns tipos de infecções sexualmente transmissíveis que, apesar da grande proteção do preservativo, ele ainda não é 100%. Ele não é 100%, mesmo que utilizado corretamente em relação à gravidez, ele tem sua margem de erro. Né? No uso habitual, por exemplo, qual é o uso habitual? As pessoas usam em algumas relações, as pessoas reservam preservativo para o momento final da relação, digamos assim, a ejaculação, as pessoas falam, só que aí teve todo um contato de pele, de mucosa, de secreção antes, e é ali onde acontece tanto a gravidez quanto a transmissão de infecções. Por exemplo, o herpes, ele não é completamente protegido pelo preservativo, mas diminui muito a incidência. O HPV, que é o principal vírus causador do câncer de colo uterino, né, praticamente 100% dos casos de câncer de colo são vinculados a alguns tipos de HPV, não são todos, mas o preservativo ele dá uma grande proteção. Só que isso não te isenta de manter os cuidados. Então, previne para a gestação, sim. Previne para doenças infecto-contagiosas, sexualmente transmissíveis, mas não dá, assim, 100% de proteção, mas protege muito. E para a maioria delas. Já outros métodos não vão te dar a proteção, além de para a gravidez, para infecções. Só o preservativo consegue fazer isso. Já que falamos em herpes, tem muita gente que tem e não sabe que é herpes, não é mesmo? O vírus do herpes é um vírus, digamos que assim, popularmente é muito comum, né? É muito comum. Antigamente se fazia exame para saber se teve contato com herpes. Graças a Deus que não precisa mais fazer esse exame, desnecessário, na maioria dos casos. Porque é um vírus que é tão comum que não precisa você ficar procurando. Em 90% da população já teve contato, só que não necessariamente vai manifestar a doença. Tem pessoas que passam a vida inteira e não manifestam absolutamente nada. Já tem alguns outros que em um momento que a imunidade caiu, que está gestante, que está de idade, um diabetes descompensado, aí pode apresentar alguma lesão, mas muitas vezes aquele vírus que foi contraído ali na adolescência. Há muito tempo atrás. Há muito tempo. E não, às vezes fica a preocupação. Eita, quando foi? Às vezes tem muito tempo que teve contato e nunca manifestou. Ele fica ali silencioso. Silencioso, inertezinho até. Isso. E estamos falando em herpes, vamos falar em candidíase também? É diferente, né? Candidíase e herpes é diferente, né? Mas vamos falar assim, porque muita mulher tem também. Muita mulher sofre com candidíase. Candidíase é um desequilíbrio de flora vaginal. Não é uma infecção sexualmente transmissível. E aí é muito comum. A maioria das mulheres tem pelo menos um episódio de cândida na vida. 8% delas vão desenvolver quadros bem severos. São os recorrentes, complicados. São mais de 4 episódios por ano. E aí essas mulheres, elas sofrem muito com os sintomas, com a questão da perda da qualidade de vida. Vou pedir só um pouquinho de água. Pega água aqui para a doutora. Pode usar, doutora. Pode ficar à vontade. Rapaz, no Mercado Livre são 5 para as 10. Tu disseste que eles iam chegar hoje para entregar uma coisa de... O Mercado Livre ligando para dizer que está entregando agora. Agora lá entregar. Sim. Meu Deus do céu. Ganhasse a aposta. Ele tá trabalhando de madrugada agora. Ganhasse a aposta. O bom do gravado é isso. Foi o ar. O bom do gravado é esse que a gente para, tranquilo. Foi o ar de frente, eu disse, tá tranquilo. Quando você começa a falar, começa a entrar o ar, começa a ressecar. Mas tá legal o papo. Tá muito bom. Que bom. Ai. Se quiser voltar, pode voltar. E aí, a candidíase, apesar de ser muito comum, é uma das principais causas de procura do ginecologista. Agora, uma grande questão é que nem sempre é candidíase. Eu até falei sobre isso ontem na rede social. Nem tudo que coça, nem tudo que é secreção branquinha. Ah, mas eu li que tinha todos os sintomas. Às vezes é um quadro alérgico. Às vezes é um quadro que não tem nada a ver, mas que parece candidíase, mas nem sempre é candidíase. E o que é que está tão envolvido com essa questão? A cândida,
É uma família de vários tipos de fungos. Nem sempre é a mesma espécie, às vezes são outras cândidas, né? Cada uma com seu tratamento, sua manifestação clínica diferente. E aí, a maioria delas moram na gente. São reservatórios naturais. A gente tem cândida. Nós somos hospedeiros dela. Hospedeiros. Então, a gente tem cândida na pele, a gente tem cândida na boca, no intestino. E isso é normal. Agora, ela não pode estar me agredindo. A partir do momento em que eu começo a ter sintomas, aí não. Houve um desequilíbrio daquele habitat natural. E o que pode causar isso? Alimentação ruim. Principalmente, né? Principalmente. Acho que a alimentação ricas em tudo. açúcares de baixa qualidade, né? Massas, enlatados, fast food, refrigerante, álcool também. É um grande vilão da candidíase. Também estresse. Estresse, ansiedade, né? Baixa da imunidade também. Esses fatores levam a uma deficiência imunológica em conjunto, porque o paciente imunossuprimido é aquele que foi transplantado de um órgão sólido, recebeu um rim, recebeu um fígado, né? Um paciente que vai ser o resto da vida imunossuprimido. Mas a maioria das pessoas, elas têm pequenas oscilações do sistema imunológico que são potencializados por esses hábitos ruins de vida. Então, alimentação, sedentarismo, estresse, mau gerenciamento do sono. Aí, às vezes, a gente conversa sobre isso com a paciente. Mas eu trabalho muito. Todo mundo trabalha e todo mundo corre muito nos dias de hoje. A maioria das pessoas, mas a gente tem que gerenciar. Gerenciar para não adoecer, né? Que é o principal. Assim, Meu avô, o homem... Sempre vivou bagre. Disse sempre... Quando eu era pequena, né? Era muito estressadinha. Aliás, ainda sou um pouquinho, né? Ele dizia assim, olha... Gente estressada... Morre cedo. Morre cedo, é verdade. Eu digo isso a você também. Um sábio. É um sábio. O homem, ele tem a candidíase também? Ele pode ter alguns sinais clínicos de infecção por cândida com sintomas diferentes. Mas é o tipo de fungo que ele não dura muito no homem, que não é imunossuprimido, né? Um homem saudável. Porque o fungo, ele gosta, principalmente a infecção candidíase, né? A inflamação, gosta da mucosa. Da umidade. Como se fosse a região de dentro da boca. Imagine dentro da vagina, como se fosse dentro da sua boca. E já o órgão genital masculino, ele é mais uma textura de pele. Então, o fungo, ele não é um ambiente muito legal ali para ele dura pouco, fica pouco e vai embora. Mas já na mulher é bem mais devastador. Existe algo que geralmente a mulher, geralmente quando ela vai no médico, ela toma um comprimido e o marido também, o médico, eu acho que é para herpes, candidíase, não mais. Mas para candidíase também? Para candidíase não mais, trata-se somente a mulher. Só a mulher agora? Isso, não trata o casal, por quê? Justamente porque não é infecção sexualmente transmissível. Se a gente pensar em herpes, que é sexualmente transmissível, só se o parceiro tiver com sintoma. Tem uma historinha pra contar. Você vai te contar a história, mas eu vou Conte contar uma, agora. tá bom. Eu não contei uma hoje ainda, viu? Tá vetado, quase. Eu faço saúde, né? E aí eu tive um professor, não lembro qual cadeira foi, nem qual período, mas ele contou uma história que ele vivenciou. Acho que eu já até falei isso aqui num outro episódio. Mas é muito interessante para você saber o quanto a desinformação é terrível. Ele foi dar a palestra, isso aí justamente o que você estava querendo que acontecesse mais, em uma certa comunidade. E ele falava sobre os métodos conceptivos, né? E ele falou de todos e no fim chegou uma moça para ele e falou assim, olha, você esqueceu de um. Aí ele estranhou, né? Porque ele tinha falado todos. Preparou tanto. Aí ele perguntou, esqueci, qual? Aí ela falou assim, que minha mãe me ensinou. Que depois que você tem relação sexual, você... Faz xixi. Faz xixi. E aí ele perguntou, quantos filhos sua mãe tem? Ela, 11. Parece que não dá muito certo. Não dá certo. Parece que é um pouco falho. Um pouco falho. Mas tem pessoas que ainda acreditam nisso. Acredita que o canal ureter é o mesmo canal. Isso, elas imaginam que tem essa questão da diferenciação da anatomia, que ainda é uma coisa que algumas pessoas, mulheres inclusive, não conhecem a diferença da vagina para o ânus,
para a vulva, são coisas diferentes. Tá todo mundo perto, mas ali são territórios diferentes. Mas ainda tem-se essa ideia que se lavar, se fizer uma ducha vaginal, que é uma coisa que não se faz mais, que é lavar dentro do canal vaginal. Não é para fazer isso mais, porque isso predispõe doenças. Isso é um hábito totalmente desaconselhado, as duchas. Mas a lavagem da região externa, que é a vulva, algumas pessoas acreditam que isso diminui a chance de engravidar. O espermicida ainda se usa hoje? Ainda existe, mas é pouco usado. O espermicida é uns comprimidos, né? Na verdade, é uma medicação, um tipo de medicação. Você pode colocar só o espermicida, como se fosse uma espuma. Que você coloca lá no fundo da vagina, com o aplicador, e ali ele vai matar os espermatozoides. Que chegam. Isso. É um medicamento. Não tinha ouvido falar. Pois Porque vem caindo em desuso. Porque aparecem coisas mais eficazes e mais práticas. Mas existe ainda. Existe. E existe também muito, que muita mulher também não conhece. Um dia eu fui lá no SISMU, fica ali do lado da coisa. A gente foi fazer estágio lá e uma colega perguntou o que era o preservativo feminino. Sim. Ainda não é tão divulgado, e não é exatamente. Muito comum, né? Não é muito comum. Às vezes as pessoas não sabem usar, não sabem nem como colocar. Não é tão simples quanto o preservativo masculino, mas que é veiculado, tem na farmácia, tem no SUS, né? E existem vários vídeos explicativos e os profissionais de saúde, eles têm treinamento para explicar como que se usa, porque imagine mulheres que fazem sexo com mulheres. Elas têm que ter uma forma de se prevenir e reduzir seus riscos de infecções sexualmente transmissíveis, que não só ficou para pessoas que... Um homem que faz sexo com mulher e vice-versa. Também tem, né, o risco. Então, por exemplo, mulheres que fazem sexo com mulheres, elas precisam de... mas não precisa de método contraceptivo. Eu digo, e as doenças? Né? É uma forma de se proteger e uma forma também da mulher se empoderar, do tipo, o parceiro não quer usar o preservativo, não tem problema, querido. Eu uso, porque é a minha saúde. Então é uma forma da mulher ter controle sobre isso também. E muita gente também acha que esses métodos são só para evitar a gravidez, né? Não. E não, eu mesmo comecei a tomar anticoncepcional cedo porque a minha menstruação era muito, o fluxo era muito alto. Sim. E eu tinha muita cólica. Só que quando eu falo que eu tinha muita cólica, é de eu ir pro hospital e ter que tomar medicação na veia pra dar uma acalmada. Sim. Aí foi quando eu comecei, que eu fazia uso daquela carteirinha que não para nunca. Não, que tem aqueles... São os contínuos, né? Os que são de cores coloridos, diferentes. que não tem medicamento. Que naquela fase ali vem um sangramentozinho, só que com a intensidade menor. Isso. Que não é menstruação. Isso. Que é uma dúvida de muita também mulher. Que não é menstruação. Que não é menstruação, exatamente. Muita gente pensa que, nos coloridinhos eu vou menstruar. Isso, não vai. E não aquele é sangramento não é menstruação. Agora, uma dúvida. Aí depois eu passei para o normal, que toma consequentemente da pausa. Ali também não é menstruação. Não é menstruação. Porque quem toma anticoncepcional hormonal não menstrua. Aqueles são sangramentos diferentes, né? A menstruação, ela é resultado de um ciclo de ovulação em que não houve gravidez e aí vai menstruar. Só que quem toma hormônio, há um bloqueio da sua ovulação. Então, aquele sangramento, que em alguns métodos ele vai estar presente, ele é chamado de sangramento de privação. Na pausa do remédio, o organismo percebeu, descama um pouquinho, você volta a tomar, volta tudo para o normal. É um sangramento de escape, digamos assim. Que às vezes mulheres engravidam e tem esses escapes, tem escape, esqueceu e acha comprimido. Que a menstruação... Dizia, eu menstruei não sei quantos meses. Não, grávida não menstrua. Porque grávida ovulou, engravidou, acabou a ovulação. Só quando o menino nascer agora. É porque realmente as mulheres acham que quando... Era um mito isso. Eu ouvia falar, a mulher engravidou e menstrua. Eu vi muito falar nisso. Mas a partir São outros do sangramentos. Que você começa a tomar anticoncepcional, você não menstrua, mas aquilo ali não é menstruação. Isso. Porque não tem ovulação. Muito interessante. Doutora, um outro assunto muito em pauta também é a prevenção que a mulher deve fazer. Tá? Tem muito tabu também, tem muito tabu também. Qual é a sua orientação hoje para uma mulher? Idades também, eu queria que a senhora falasse. A partir de quantos anos? A partir de quantos anos? Sim, veja. O preventivo, que é o exame de citologia oncótica, e também a colposcopia, que é uma complementação desse exame, eles são exames para rastreio do câncer de colo uterino.
E o câncer de colo, ele é causado pelo vírus HPV, que é transmitido por via sexual. Então, gente, não tem HPV de banheiro, de roupa que provou, de biquíni que pegou emprestado. Não. Ela veio da via sexual, de alguma maneira. E aí, essas mulheres que já tiveram a primeira experiência sexual, elas normalmente precisam ter um acompanhamento ginecológico. Antes disso, inclusive, para serem orientadas sobre o assunto, para ter um método, para esclarecer dúvidas, se conhecer também. Mas aí existe a pauta do Ministério da Saúde, que são as diretrizes que dizem quem, quando e com que frequência se faz preventivo. O Ministério da Saúde revisou essa pauta a última vez em 2016. E aí lá diz que deve-se começar aos 25 anos, o primeiro preventivo. E diz também que depois de 2 preventivos seguidos e anuais, 2 citologias normais, intervalos de 3 anos. Isso é o que tem na pauta do Ministério da Saúde. O que é o dia a dia? O que é a cultura? Como é que normalmente a população se comporta? Anualmente vai ao ginecologista. Então, a gente tem populações que são muito rastreadas, ou seja, vai todo ano no ginecologista, e a gente também encontra aquela mulher que nunca foi. Nunca foi por vários mitos. Tem gente que acha que o preventivo é o único exame que se faz no ginecologista. Então, se eu não faço preventivo, para que eu vou para o ginecologista? Tem outras funções, né? Não se faz preventivo em virgem, isso é uma coisa importantíssima. Virgem, entendam, eu estou me referindo a mulheres que não foram penetradas, né? Seja por brinquedos, ou por algum objeto, ou por alguma outra pessoa. Então, aquelas mulheres que não tiveram a vagina invadida, ela não precisa fazer o preventivo. Então, não existe preventivo de virgem, que também é um mito, que algumas pessoas ainda acham que existe. Não existe. O preventivo é para mulheres que já tiveram relação com penetração, seja com outra pessoa ou seja com objetos, porque os objetos também transmitem vírus, né? E aí o Ministério da Saúde, ele orienta dessa forma, porque é uma orientação para um país continental, em que nem todo lugar, vamos imaginar o norte, vamos imaginar o centro-oeste, nem sempre tem, assim, um médico tão pertinho. Então, digamos que eles racionalizam a investigação, a distribuição dos recursos. Isso é o que tem de pauta, é o que a gente aprende. O dia a dia, o que é que eu, como ginecologista, oriento? Vá pelo menos uma vez ao ano para o ginecologista. É importantíssimo. E o preventivo, ele é um exame. Existem outras coisas para serem debatidas. O Papa Nicolau, o que é exatamente? Ele é o citológico, que é o exame preventivo, ou colpocitologia oncótica. O que é? É uma coleta de secreção no colo do útero. Colo do útero. Tanto na região externa, quanto no iniciozinho do canal do colo, que é na região mais interna. É para avaliar se já tem... Avaliar as células. As células. Se essas células, elas têm sinais de câncer ou não. Se tem alguma alteração, porque o vírus do HPV, ele demora muito tempo para evoluir para um câncer de colo do útero. Ele não é uma coisa de dias. Imediata. São anos para que isso aconteça. Então, a avaliação dessas células ao microscópio é que diz se tem um contágio ou não. Então, é muito importante esse exame. Muito importante. Super importante. Exatamente. E muita mulher não vai porque tem vergonha, porque tem medo. Vergonha, tem medo. Foi alguma vez, sentiu dor, sentiu incômodo. E aí elas deixam de ir, elas ficam com medo de ir. Quando, na verdade, é um exame que dura minutos. Uma coleta de um preventivo não dura, gente, mais do que 3, 4 minutos. É muito rápido, é uma coisa simples, né? E aí, isso te coloca numa posição de ser investigada, de ser rastreada e de ser detectada de forma precoce uma doença mortal. E que a rede pública proporciona. Tem nas unidades básicas de saúde, geralmente o profissional que colhe esse exame é a enfermeira do posto, e ela colhe a citologia oncótica, o preventivo Papa Nicolau. A colposcopia, ele é um exame complementar a esse. O que é? Uma análise do colo para saber se tem alguma manchinha, para saber se tem algum vaso diferente do normal, alguma tumoração, alguma coisa maior, que não seja só a nível celular. Então, são exames que se complementam, né? Lá na pauta do Ministério, vai-se para a colposcopia quando o citológico está alterado. No dia a dia, com o corre-corre de todo mundo, no serviço privado, geralmente se faz os 2 exames no mesmo momento, pela comodidade. Não é necessariamente porque precisa, porque é obrigatória, porque é uma forma de você já olhar as 2 coisas. Entendeu?
Sim, muito importante. Sim. Posso chamar a próxima dúvida? Não, peraí. Ela vai explorar o máximo. Assim. Ela vai explorar o Fazer máximo. minha consulta aqui. Eu tô Você sacando. fez consulta com um monte de gente, fez consulta com nutricionista, Eu fez tô com sacando você. todo mundo. Mas vá. Inclusive, Bia, ela tem parceria com Sim, com a Nossa amiga, Gabriela. nossa amiga Bia. Sim, eu tenho muitos pacientes, adoram indicar a Bia, gosto muito do trabalho dela. Ela faz bem essa parte de saúde da mulher, então eu adoro. Eu morei com Bia. Sim, mas siga com a doutora. Não. Abuse bastante da doutora Gabriela. Vou deixar você falar. Bom, eu queria falar, já que a gente estava falando de prevenção de câncer, né? Uhum. Eu ia passar por câncer de mama. Câncer de O mama. câncer de mama é o mais comum? Veja, se a gente pensar em que grupo de câncer a gente está se referindo, se nós pensarmos dos cânceres a que acometem mulheres, os cânceres ginecológicos é um dos topos da lista. Mas no nosso país ainda supera o câncer de colo De uterino. colo de útero. E que Exato. pelo que a Em sua- países de primeiro mundo, o câncer de colo regrediu, tem menos, porque eles A super prevenção. rastreiam, né? São muito efetivos nos seus preventivos. E aí o câncer de mama ainda, nos países desenvolvidos, ele é mais comum. No nosso ainda é o colo. Mas a mama tá lá, no top, infelizmente. porque pelo que a senhora falou, o de colo de útero, se ele for bem rastreadozinho, ele Estágios iniciais, o estágios tratamento iniciais, ele é tem perfeitamente. cura. Minha bisavó faleceu de câncer de mama. Sim. A minha mãe, ela precisa fazer exames, eu não sei de quanto em quanto tempo, mas é bem regradinho. Sim. Que é a parente de primeiro grau, né? Eu só posso a partir dos 25, não é isso? Basicamente é assim. Quando a gente pensa em rastreio do câncer de mama, a primeira coisa que a gente tem que ver é quem é essa mulher. Ela tem algum parente de primeiro grau que foi acometido por o câncer de mama? Então, essa mulher já sai da população alvo, que é todo mundo, para um grupinho aqui especial, que a gente olha diferente. Então, por exemplo, mulheres que tiveram um parente de primeiro grau acometido de câncer de mama, né? Essas mulheres, elas são rastreadas diferente. Então, elas são acompanhadas mais de perto. Se a gente pensar na população geral, o exame de rastreio para o câncer de mama é a mamografia. Em todas as instituições médicas, é a mamografia que se inicia aos 40 anos na população geral. Quando eu penso em pessoas específicas que têm parentes de primeiro grau acometidos, grupos específicos, a gente começa a individualizar algumas condutas. E, às vezes, começar rastreios mais precocemente. Entendeu? Por exemplo, se a sua bisavó é a parente de primeiro grau da sua mãe, então a sua mãe, ela tem uma pessoa muito próxima que foi acometida por esse tipo de câncer. Nem todo câncer de mama é por fator familiar, isso é só 1/4 dos cânceres de mama. Os outros 75 são aleatórios, são por outros motivos. Mas o fator familiar sempre já deixa aquela mulher mais em alerta, porque alguém muito próximo dela sofreu com isso. E aí, depende da idade que aquele parente teve o câncer, o tipo de câncer que aquele parente teve, com quantos anos ele apareceu, se ele foi tratável, se foi numa mama, se foi em duas, se teve recidiva. Então, por exemplo, a parente de primeiro grau, no caso, a sua mãe, por ter a sua bisavó, né, que era a mãe dela, acometida, ela é rastreada diferente. De uma mulher que não tem ninguém na minha família, ou é um parente longe que teve câncer de mama. Isso é a população geral. E o rastreio é com mamografia a partir dos 40 anos. Existem 2 protocolos. 40 anos, quem estipula essa idade é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que coordena as imagens, e a Sociedade Brasileira de Mastologia. Se a gente pensar na pauta do Ministério da Saúde, tem um protocolo um pouquinho diferente. O Instituto Nacional do Câncer também, que é o INCA, que é muito aliado ao Ministério da Saúde, também tem um início aos 50 e um intervalo de 2 anos de um exame para outro. Então, começa um pouco mais tarde pelo Ministério da Saúde e o intervalo de uma mamografia para outra são 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles começam aos 40 e fazem anual. A sociedade que eu faço parte, que é a de Ginecologia e Obstetrícia, também segue essa mesma coisa, a partir dos 40 e anual, começa mais cedo. Entendi. Muita gente fala que dói. É mito ou... Depende. Normalmente é um exame tranquilo, mas claro que pode ter algum leve desconforto, né? Porque algumas mulheres têm a mama mais densa, algumas mulheres têm sensibilidade na mama durante o período menstrual, durante a gravidez, às vezes fica com não poder tocar.
Então, às vezes, é bom até evitar, por exemplo, perto da menstruação. Vou marcar minha mamografia. Filha de Deus, espera a menstruação passar. Aí que você vai estar com a mama mais tranquila para poder fazer seu exame de forma tranquila e indolor. Às vezes é o momento que você escolheu para fazer o exame que não era o melhor, entendeu? E isso pode gerar algum desconforto. Imagine fazer uma mamografia menstruada. Pode incomodar, em algumas, em outras não. É muito individual, mas via de regra não dói. É um exame simples. A displasia entra onde com relação ao câncer? Tem alguma relação direta ou não? Não necessariamente. Né? Quando se pensa em displasia, se pensa em um tecido bem mais excedente de mama, né? Se a gente tem mais tecido, muitas vezes, às vezes tem fator familiar, muitas mulheres na família têm displasia, têm mamas maiores, mas não necessariamente isso vai aumentar o risco de câncer de mama. Quais são as contraindicações para uma cirurgia estética? No caso, quem tem displasia quer fazer uma cirurgia estética. Geralmente vai tirar tecido para ficar mais bonito. Isso tem... É bom, assim, primeiro, antes de se partir para uma cirurgia estética que pode trazer qualidade de vida para muitas mulheres, por conta do peso das mamas, causa problemas na coluna, dores, a questão relacionada à autoestima, fundamental passar no mastologista antes. Para quê? Para saber se aquela mama está saudável, se é só uma questão estética mesmo que vai melhorar a qualidade de vida dela e se tiver alguma questão que precisa ser resolvida antes de partir para a plástica. E aí, quando está tudo checado, tudo direitinho, foi liberado pelo mastologista, procura o cirurgião plástico. Eu encontrei, eu tava vendo na internet, eu vi um depoimento de uma moça que ela dizia assim, que tava fazendo exames pra colocar silicone e encontrou um nódulo. Um nódulo. Sim. Normalmente, antes de se fazer esse tipo de cirurgia, se faz um rastreio com exames, né? As mulheres mais jovens fazem ultrassom, as mulheres a partir dos 40 anos ou 50 anos, dependendo do protocolo que o profissional siga, eles pedem também a mamografia. E aí, quando tem alguma coisa, eles procuram olhar direitinho antes de operar. Instagram. Instagram? Sim. Da doutora? Sim, não, ele esquece. Mas ele já tinha falado. Ibirapuã. Mas, não, você esquece. não tô falando não. que o Bruno esquece, não. Não, ele já tinha falado. Ele tinha falado com ele sobre o Instagram. Instagram da doutora, que é uma coisa muito boa. Sobe lá doutora. um pouquinho, Bruno. Ó, doutora, _ Gabriela Duarte, ginecologista obstetra, consulta, 248 pré-natal. Inclusive, tá fazendo publicações. pré-natal de uma amiga minha, Daiane. Sim. Tá fazendo pré-natal dela. É interessante. E o conteúdo, assim, né, é muito... Isso aqui é um parto? É uma placenta. É uma placenta. Ali é uma placenta. É a árvore da vida? Isso, exatamente. Conhecida como árvore da vida. Eu vi aqui. E aí as gestantes, elas adoram isso. Isso aí eu fiz no SUS. Eu gosto de fazer no Hospital Escola aqui. Eu sou preceptora. E aí é uma forma de ensinar os residentes, os alunos ficam escolhendo a cor, né, que vai pintar. A gente pergunta pra mãe, claro. E aí elas levam pra casa essa lembrança, né, desse momento tão importante da vida delas. E fazem quadros, fazem molduras. Eu conheci uma moça que tem isso tatuado. Tem também. Nossa amiga Dona Suzane. Tem Suzane também. tem isso tatuado aqui. Eu perguntei o que era aquilo, ela disse, é a árvore da vida. É uma forma de eternizar. E ainda bem que eu não quero ter filho, porque senão Ibirapuã ia tomar você já sabe que isso está fora de cogitação. Não. Você tem filho, sim, aqui, ó. Tá passando por aqui toda hora. Não, ia bater com um leitinho, anabolizante. banana, e você ia tomar. Eu já disse a você que eu tô fora dessas paradas todinha. Anabolizantes. Sim. Impactos na saúde ginecológica. Sim, ainda é uma coisa que as pessoas usam. Usam ainda. As mulheres. Muito. Chegam com outros nomes, né? Com outras formas de se aplicar. Uns nomes bonitos, mais atrativos, né? Mas no final é a mesma coisa. Os dois tipos, né? Sim, esses aí são os dois tipos. Esse é o de cobre. Não hormonal. Esse é hormonal. Não hormonal. Esse amarelinho é o cobre. Sim. E esse é o com hormônio, por isso que é branquinho, que é onde tem o medicamento. Isso. E aí é um mito. Tem. Aí foram as perguntinhas principais. DIU não é seguro. DIU impede o uso do coletor. Isso. Que é aquele copinho, que é uma alternativa bem moderna agora ao uso dos absorventes, né? DIU é abortivo.
Tem uma dúvida muito grande, né? Ainda tem questões religiosas envolvidas com isso. E o DIU, o SUS, ele disponibiliza, Sim. né? Agora, os Sim. 2 tipos ou... A mesma coisa, os DIUs que são hormonais, né, como o Mirena, por exemplo, algumas instituições, elas recebem doações e eu já vi até instituições que eles fazem, né, o método, né, vão numa empresa e faz algo parecido, mas geralmente são doações, em que chegam nos hospitais de escola, chegam nos maiores hospitais para as pacientes que não podem usar outros métodos. Bom, Bruno, tem algum vídeo de aplicação? Isso aqui é Do Implanon. É uma aplicação? Esse, eu acredito que não é uma aplicação. Deixa eu me ver. Porque às vezes são uns vídeos mais rapidinhos, mas tem de aplicação lá nos destaques, tem alguns. Esse aí já é o finalmente. Bota no destaque pra gente ver essa aplicação. Tem no feed até tem, mas ele é mais antigo. Aqui? Implanon? Vê, tem uma aplicação bem legal. Desce no feed pra gente ir lá embaixo. É um que a mocinha tá com a roupinha verde. Eu acho que a imagem do outro, ele é mais de frente e foi mais clara. Talvez fique mais visível. Pode descer, pode descer. Ainda vai mais. Muita Aqui? coisa. Não. Não, Aqui? ainda não. Aqui, sim. Exatamente. Está bem de frente. Aí o processo de anestesia, que é super rápido. É bem superficial. Isso é uma local, agulha né? de insulina. Ela só perfura só a pele mesmo, assim. Comecinho da gordurinha do braço. Epiderme. Isso. É totalmente indolor. É um método bem rápido. Esse é o implante lá no centro da agulha. Aquela agulha ela vai retrair depois que a gente faz a aplicação. E é basicamente Muito rápido. nessa velocidade aí. É muito rápido a aplicação. É bem tranquilo. E o Ele melhor, vai- sem dor, ele vai- sem... Não tem dor. Ele vai disparar. Não agora. sai do lugar. Vai apertar nesse gatilho. Longa duração. Quando eu Aí libero o aquela implante fica válvula, dentro. aí o implante fica e a agulha retrai. Olha esse chipzinho que os americanos botam no povo, é assim, pra rastrear também. Tá? Mesma coisa. Tem uma coisa super importante do Implanon, que é, sabe o quê? As pessoas me perguntam se é o chip da beleza. Não sei se vocês já ouviram falar. já, Tem sim. essa dúvida também. Tem uma treta, né? Já Isso é uma treta, é uma na treta, verdade. é. E aí, são coisas diferentes, são implantes diferentes, né? O Implanon, ele é um implante contraceptivo, ele é visto pela ANS, ele tem bula, ele tem laboratório que produz. Já outros tipos de implantes são feitos sob a forma de manipulação, existem grupos específicos que prescrevem, alguns endócrinos, alguns ginecologistas, alguns médicos, principalmente relacionados a essa questão de estética, nutrologia, usam bastante. Só que aí são outras substâncias. Não tem nada a ver com a história. Com a história. Isso, exatamente. São implantes, mas são diferentes. Diferença. Exato, objetivos. Objetivos são diferentes. Né? Total. As medicações também são diferentes. Gabi, bebe uma águazinha, Gabi. Eu acabei de me afogar com ela. Como é que eu vou beber mais? Passa mais pra baixo, Bruno. Vai passando mais pra baixo. Eu pra sou frente. terrível com água. Eu já me afoguei tomando banho. Isso é a idade. Gente velha é assim mesmo. Tomando banho. Gestrinona, o que você precisa saber. Isso aí é falando sobre um dos tipos, o mais famoso, né, que é o chip da beleza, que as pessoas chamam, mas que é um implante hormonal, esse nome chip da beleza, é um nome que inclusive é desaconselhado de ser usado, mas é uma forma de as pessoas, eu sei o que é. Porque às vezes você fala gestrinona, o povo é em quem? Nunca vi falar nisso, de chip da beleza. Aí todo mundo já ouviu falar, porque infelizmente ficou conhecido dessa forma, pela sua aplicabilidade, né, o que ele visa proporcionar, essa questão de ganho de massa magra, de potencializar essas questões estéticas, reduzir fluxo, reduzir cólica, mas ainda é um tipo de substância que carece de alguns estudos, né, mais prolongados, talvez no futuro. Nem sabia que existia isso. As mulheres sabem que existem, As acredito. mulheres As sabem. mulheres sabem. Essas mulheres, meu Deus do céu. Exato, mas na minha opinião, assim, ainda carece de mais estudos Uma coisa, para aplicar. uma coisa que eu tinha curiosidade de saber, curiosidade minha. Sim. Eu vi ali ressecamento vaginal. Sim. É verdade, doutora, que depois da menopausa, Sim, a vagina da mulher ela tende a ressecar, não Sim. lubrificar mais. sim. Na verdade, às vezes, para algumas mulheres, isso vai acontecer antes da menstruação ir embora.
É um período de perimenopausa, que a gente fala, que é o climatério. Climatério. São os sintomas que aparecem anos antes, às vezes 2 anos, 5 anos, 4 anos antes da menstruação ir embora. A menstruação ir embora, às vezes, é a última coisa que vai acontecer. Já passou um monte de água embaixo da ponte, já passou ressecamento, calorão, falta de desejo sexual, queda de cabelo, ganho de peso, hipertensão, diabetes, colesterol alto, aumenta o risco cardiovascular nessa fase da vida da mulher. Desequilíbrio hormonal. É uma mudança hormonal, é uma mudança no organismo, assim, é uma passagem, realmente. E que é natural, que não tem... E que é natural. Não temos como bloquear que isso aconteça. Existem formas de amenizar o processo. Isso. Existem várias formas, hormonais, não hormonais, aliar a hábitos de vida saudável. Não adianta fazer a terapia hormonal e comer de tudo. E ser sedentário, e dormir mal, e beber, e fumar, não adianta. É um conjunto. Mas existem medicações com e sem hormônio que podem auxiliar nessa passagem. É como gravidez, é como entrada na adolescência. É fácil para um, é difícil para outros, mas tem como a gente passar com mais suavidade por um processo que é um processo de envelhecimento, é natural. Mas o ressecamento é o campeão das queixas, mas tem como melhorar. Olha, eu acho que se a gente continuar aqui vai ser passar 3 horas. Tem um bebezinho esperando a gente. Tem um bebê. Esse papo vai longe, mas porque é algo informativo. Muito interessante, muito bom. Sim. Então, uma hora passou assim muito rápido. Fui olhar agora, já 1 hora já. Mas ela ficou me devendo, a doutora. Ela vai voltar. Não, ela vai voltar, sem dúvida nenhuma. E vai também... Eu espero que no dia não esteja chovendo. Também, porque hoje foi terrível. Perdemos, inclusive, um contato em Recife com uma pessoa que ia entrar para nos ajudar aqui também, com a parte de sexologia, né? Sim. Que é muito também requisitado isso. Sim. Mas, doutora, me desculpe, viu? Não foi problema, não foi... Nada, né? Não mandamos na chuva. Não mandamos na chuva e nem na cidade ser tão frágil. Fluvialmente falando, eu chamo Vitória de a cidade de papel. Não pode ficar nublado. Não faz mais nada. Ficou nublado, não sai de casa. Entendeu? Infelizmente. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado pelo esse excelente papo e também as suas orientações. É um prazer, eu que agradeço o convite. Muito bom, né? Acho que, assim, eu sou muito suspeita para falar, mas para mim, educação, saúde da mulher, essas coisas devia ter lá embaixo. Devia ser desde sempre, né? Desde sempre. Eu vou ver se ela dá essa... Isso é muito importante. Eu vou ver se a doutora dá um pouquinho dessa colher de chá para a minha escola em relação a fazer essas palestras lá. É bom. Com as meninas, principalmente. Eu acho fundamental. Meninas e meninos, Meninos né? também, doutora? Ontem eu li um texto muito interessante de que as meninas, quando entram num processo de puberdade, ou que menstruou, que teve a primeira relação, correm para onde? Para o ginecologista. E os meninos, eles vão aprender aonde? Talvez ninguém nunca tenha pensado nisso. Não, realmente não. E aí, a mulher, aquelas, né, que tiveram, graças a Deus, acesso à informação, alguém levou aquela menina na primeira menstruação ou na primeira relação. Mas e os meninos? Eles aprendem aonde? Às vezes, eles aprendem da pior forma. Porque eles vão ser levados para quem? Eles vão chegar no pediatra e vão perguntar sobre masturbação? Sobre gravidez, sobre doença. Não, ele está esperando que a menina, desenrole, diga tudo, mais um peso para as mulheres. Verdade, realmente. Então, é assim, uma reflexão. Eu vi esse texto ontem, achei fantástico. E é uma forma da gente pensar. E os meninos, eles aprendem. Então, o aprendizado, ele é conjunto. Então, um tem que entender do outro, os dois aprendem, né? Os grupos, né? Eles precisam aprender, meninos, meninas. Mais uma, tá vendo, doutora? Ia saindo sem essa. Ia saindo sem essa. Vi isso ontem, achei super interessante. Carol adorou, né, Carol? Também. Doutora, eu acho que muita gente vai ver isso aqui. Que coisa boa, adorar esse papo, né? Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. Por nada, foi um prazer. Com certeza vai voltar. Deus quiser, voltarei. E vai ser muito pedido, eu tenho certeza disso, né, Bruno? Que coisa boa. E aí, para vocês agora que não se inscreveram ainda no nosso Instagram e nem no nosso YouTube, a Gabi vai falar, que é sempre ela que fala no nosso YouTube, vai. Se inscrevam, minha gente, no nosso canal, isso ajuda muito, muito mesmo. É VitóriaCast e no Instagram sigam a nossa rede social, que é @VitóriaCastPR. E quando se inscrever, ative o sininho também no YouTube. De notificações que aí quando a gente publicar, publicou, você já chega para você. Já é mais comodidade, assiste. tá bom? Aí.
Muito obrigada, até o próximo Até o próximo episódio, gente. Doutora, fique que a gente vai fazer a chamada agora. Zóia.